Olá, 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 muito bom dia, muito bom dia. Estamos voltando de férias aqui. Cadê meu amigo Domingo? Deixa eu chamar ele aqui. Domingo. Vamos ver se ele entra aqui. Bom dia. Continua. Estamos chamando o seu vídeo. Muito bom. Olha quem chegou. Cadê a carinha dele? E aí, Domingo? Aê, bom dia! Bom dia. Atendendo a pedidos, né, Felipe? A milhões de pedidos, nós voltamos, depois de férias. Domingo, você tá na conexão do Wi-Fi ou tá na conexão do 3G aí? Do 4G? Alô? Ó, Ivone. Grande Ivone. Agora vai? Agora Conectou vai. aí? Ah, melhorou seu vídeo. Melhorou. Vai. Dona Ivone aqui tá com a gente aqui online. Parceira de negócio. Grande fera, uma das maiores especialistas em imobiliária de Campinas, viu? Procurem por Grande, bom. Ivone. Bom, gente, a gente tirou 2 semaninhas aí de férias, né? Também espaço para família. Mas a gente tem um compromisso aqui de compartilhar com o mundo, né? Um pouco da nossa jornada, nossa experiência e trazer o que a gente viveu, né? Compartilhar um pouco daquilo que a gente viveu com outros empreendedores. Nós estamos nessa iniciativa, já estamos para a 8ª live, né? Estamos persistentes, então, daria quase 2 meses de trabalho, né? Então, estamos compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da nossa jornada de empreendedorismo, para que isso possa fazer diferença, né? Isso possa ficar gravado, possa ser utilizado por outras pessoas, né, no seu histórico. Falamos muito sobre máquina de vendas, falamos muito sobre formar time, contratar, modelo de comissão, momento de demissão, como selecionar, né, como organizar a equipe, espírito de equipe, né, foi muita coisa sobre execução, como fazer gerenciamento dessa execução mesmo de sucesso, né, e o Domingo aí, um expert, né, mais de 30 anos trabalhando com atendimento, com vendas, com gestão, com direção disso, ele vem compartilhando aqui e eu venho consumindo essa informação dele, tem feito até sentido para mim, eu que o conheço 10, 12 anos aí, né? Faz sentido, às vezes, cada pitadinha de conhecimento que ele dá, a discussão que a gente coloca aqui. Espero que faça sentido para vocês. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre todo esse universo que ele tem aí. Vamos sugar tudo ele, né? E vou colaborando também com a outra parte aqui mais, um pouquinho mais jovem, já não pero não muito jovem, né? Mas eu vou deixar ele aqui começar também e falar um oi para vocês, para a gente continuar nessa nossa jornada de compartilhamento aqui, de sharear aquilo que a gente viveu. Muito bom, bom dia a todos. Obrigado, Felipe. Essa parceria nossa antiga, bem sucedida, né? Vamos continuar em outras frentes. Para quem está vendo a live a primeira vez, acho que vale lembrar o seguinte: qual que é a nossa proposta aqui? Se você quer falar com gestores famosos, perfeitos, com currículos invejáveis, nunca fizeram merda na vida, tem um monte na internet. Procura aí o que você acha. Aqui a gente vai falar de coisas reais, mais próximas da nossa realidade. Quem está assistindo aí, tem um monte de gente que me conhece, já trabalhamos juntos, já erramos juntos, já choramos juntos, acertamos juntos e tal. Então, assim, posicionamento nosso não é falar 100% a certeza de tudo, é a nossa verdade, aquilo que a gente vivenciou, leu, aprendeu sozinho, aprendeu com colegas, e cada um faça o que quiser com esses conteúdos que nós vamos compartilhar. Eu sugiro que você compare com o teu próprio conteúdo, conteúdo de outras pessoas. Na falta de algo melhor, testa aquilo que a gente está falando, vê se aplica a você. Tá com mais dúvidas? Chama a gente no direct aí, né? Não queremos ganhar dinheiro em cima de ninguém, não. E também não estamos posando aqui de sabe tudo. Quer dizer, basta trabalhar com alguém do lado que você conhece vários defeitos da pessoa. Mas ao longo, né, no meu caso, de mais de 35 anos de carreira em vendas, atendimento, gestão e tal, o Felipe é mais jovem do que eu, mas também já tem uns 15 anos nessa correria toda. Eu acho que a gente pode ter algo a compartilhar, né? A gente junto construiu uma empresa de 460 funcionários, que já existe há 10 anos, há mais de 10 anos.
vende no Brasil todo, no mercado super concorrido. Abrimos outras empresas que também foram bem-sucedidas. Então, além de sorte e da ajuda de Deus, eu acho que algumas coisas a gente deve ter acertado nessa história toda. Então, a ideia é compartilhar com vocês. Inclusive as nossas cagadas, os nossos erros, confessar nossos erros para vocês, porque você não precisa cair de novo no mesmo erro. E queremos também ouvir outras pessoas. Se algum famoso quiser vir aqui, beleza. Mas a gente quer pessoas reais, um vendedor normal, um vendedor mediano, né? Um vendedor início de carreira, queremos ouvir esse cara aqui, um gestor que acabou de ser promovido. Eu acho que todas essas pessoas têm alguma coisa para ensinar para nós, para mim, para o Felipe e para todo mundo que estiver assistindo e com Eu o gosto de uma mínimo de interesse. definição, É isso. a gente coloca assim, a nossa verdade, né? A nossa verdade, foi formada, e a nossa opinião, a nossa experiência, ela foi formada em circunstâncias específicas, em temperatura específica, em condições específicas, em segmento específico. Então, a nossa verdade é definida pelo ambiente, desafios e circunstâncias que nós vivemos. Logo, a gente tenta fazer um paralelo com coisas mais modernas. Mas eu vou dar um bom exemplo, né? As crises, né, políticas e econômicas que nós convivemos, elas são, às vezes, equivalentes às que a gente vai viver, ou às que nós estamos vivendo, ou que vivemos no ano passado, ou às vezes não. Então, isso pode mudar o tempero, pode mudar o sal, pode mudar a forma. A tecnologia a qual nós estávamos submetidos, ela exigia a legislação, a tecnologia, ela permitia ou exigia tal postura. Hoje, com mais tecnologia ou com outras legislações, a postura precisa ser, às vezes, um pouquinho diferente. A gente tenta fazer essa adaptação. Mas hoje, se eu tivesse disponível, ou domingo disponível, para falar com a sua indústria, com a sua equipe, analisar seu time de vendas, a gente teria que entender também, né, qual o seu cenário, qual o seu ambiente, para poder te, né, orientar ou falar sobre nossa visão e a nossa verdade do nosso ponto de vista de quem está mais fora. Então, pegue tudo isso, tempere bem gostoso, coloque no seu dia a dia, experimente, né? Porque a técnica de experimentação, que é algo que é algo que tem sido muito revolucionário, experimentação, MVP, testa rápido, erra rápido, né? Essas coisas, elas são super importantes para você ver o que dá mais certo e o que não dá, tá bom? Domingo, você tem algum assunto? Eu tô com um no meu coração aqui e eu queria falar contigo. Ah, pode falar. E quem está assistindo também, se não conseguir assistir tudo agora ao vivo, todas essas lives ficam gravadas no Instagram do Felipe Serrano Vieira. Então, ali você pode assistir quantas vezes você quiser. Se quiser mandar perguntas, a ideia, o ponto-chave é o seguinte: puxa, estou com uma dúvida, estou com uma coisa me apertando, mas, caramba, pode ser que a gente já tenha passado por isso. Você pode mandar no direct dizendo que é você que tem essa dúvida, ou diz que é um amigo teu, entendeu? É um amigo, um cara na França que tem essa dúvida e tal, e você não precisa Perfeito. se expor também. Então, vamos lá, a dúvida do Felipe, mas assim, sem saber as dúvidas dos nossos espectadores, né? A gente vai soltando coisas, assuntos que estão no momento, né? A gente falou de várias coisas que estão nas lives anteriores. A ideia é falar de outras coisas que interessam para quem vende, para quem atende, para quem é gestor, de qualquer segmento, para quem tem empresa, não importa o porte, não importa o segmento. Eu acho que vai ter coisas interessantes para vocês aplicarem na prática. Ó, beleza, vamos lá. Eu tenho visto alguns vídeos, principalmente a gente acaba olhando muito o setor de indústria, né? Eu acabo vendo pessoas da indústria tentando se revolucionar, né? E aí, se mudar, né, o seu canal de vendas, expandir, e muita indústria às vezes fechando, e muita indústria às vezes crescendo, muita indústria às vezes não conseguindo mais crescer, mas pelo menos se mantendo. Também vejo algumas empresas intermediárias de serviço, tipo energia solar, instalação de energia solar, venda de energia solar. Acabei de contratar um sistema de energia Legal, solar para minha casa. E tem várias técnicas de venda que eles aplicam e tudo mais. Bom, quando a gente olha para isso... Aliás, uma empresa muito boa, chama Solution, em Campinas. Muito boa, atendimento excelente. Bacana. E tal, recomendo. Não estou ganhando nada. O desconto que você ganhar, manda para mim para a próxima. Bom,
E aí eu percebo, quando eu falo, escuto o empresário falando, ele tem aqueles canais de venda tradicional da indústria para poder ter distribuição. Ele tem revendedores Sim, que estão em determinadas regiões, ele tem representantes que estão em determinadas regiões. Às vezes são vendedores, né, dedicados, às vezes são representantes ou distribuidores regionais que trabalham com múltiplas marcas, né? Às vezes ele tem algum tipo de associação, algum tipo de cooperativa, sei lá, diversos canais de venda. E às vezes ele tem algum tipo de vendas direta. Às vezes ele tem venda sim, regional, né? Tem os regionais de venda, um não pode invadir o território do outro. E a gente entra hoje no mundo, né? Ou seja, o modelo de venda do cara foi desenvolvido no momento que você não conseguia se comunicar com qualquer pessoa, qualquer canto do Brasil, e as pessoas não tinham a cultura de comprar as coisas remotas. Então se definiu lá no passado, há 20 anos atrás, um modelo de negociação, um modelo de negócio totalmente fracionado por região, coisa que às vezes não cabe mais, né? E aí você vira para ele vira assim para você e fala, não estou conseguindo crescer, tá difícil a situação. Ele acha que a situação tá tão difícil econômica, ele vê tanto problema, que ele não acredita que o modelo dele deixou de ser campeão. E aí, o modelo de sim, vendas, as metas, são até, alguns até chegam próximo, mas o modelo de venda já não é mais campeão. A estratégia de venda não é mais campeão, sim, né? E sim, isso vira um associativismo. E aí eu falo assim, associativismo tem muita coisa positiva, mas também tem umas coisas negativas, que é do tipo, é tudo meio médio, tudo meio pleno. Tipo, você não tem grandes highlights, não tem grandes saltos, né? É tudo meio sem sim, foco, não tem muito foco. E aí o cara tá lá na indústria dele, acha que tá difícil, né? Mas às vezes está errado, às vezes só não tá errado, só tá incompleto, às vezes precisa ser reformado o sistema de venda estratégico. E na hora de sim, mudar, não posso mexer com o João de tal região porque eu prometi para ele. E ele fica preso em tantas coisas do passado, em tantas amarrações do passado dele, que impede de ele ir para frente e ele quebra a indústria dele porque ele se amarrou, se compromissou. Olha, se fosse uma indústria, e vou usar uma indústria aqui de N setor sim. alimentício, equipamento, B2B, né? Cara, hoje, como que você olha que seria canais ideais, recomendados, se você olhasse para uma indústria desse segmento, o que você iria analisar, reconsiderar, o que você acha que funciona? Conta para mim. Legal. Olha, a pergunta é direcionada para o segmento da indústria, mas assim, eu vou tentar dar uma resposta que pode servir para outros segmentos também. Enfim, você sempre tem que ter mais de um canal de venda, sabe? Concentrar tudo num único canal de venda é muito perigoso. Porque às vezes, por algum motivo, enfim, por alguns motivos, esse canal pode começar a dar chabu. E você, assim, a única certeza que você tem em qualquer empresa é que você vai perder clientes todo dia, ou quase todo dia, ou todo mês. Por N motivos, falência, concorrência, um monte de coisa. O cliente morreu, a empresa, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Então você tem que ter uma maquininha de venda. Acabei de falar com um amigo agora há pouco a respeito disso. Você tem que ter uma maquininha de vendas funcionando todos os dias, o ano inteiro, todos os anos. Nós estamos aqui conversando, mas tem que ter uma maquininha de venda. Ó, deu 8h47. A tua maquininha de vendas tem que estar funcionando. Entendeu? Porque senão, funcionando mesmo sem você estar lá olhando. Então, assim, seja qual for o teu segmento, o teu cargo, tem que ter uma maquininha de vendas funcionando ali. Claro, tem que ser a melhor possível, mas se não é a melhor possível, é o que tem para hoje. Então, não para, não para, não para. Então, indústria, se você não está contente assim, com o canal de vendas que você está, enquanto você não bolar outra coisa, não é mais do mesmo. Vai tocando, vai empurrando com a barriga o que você tem, não pode parar. Né? Porque qualquer coisa é melhor do que nada. Então, vai tocando o teu canal com os problemas que ele tem, vai empurrando. Em paralelo a isso, você precisa buscar Então, antes de alternativas. inventar a roda, Né? fala assim, ó, separe e fala, esse aqui é o meu sucesso, não muda o seu sucesso. Começa a construir, começa a desafiar o modelo Exatamente. campeão. Às vezes nem é sucesso, às vezes é sobrevivência. Então não para, você não tem nada para botar no lugar ainda.
né? Até para você ter um pouco mais de tempo, não fazer as coisas no desespero. Se você fecha um canal para abrir o outro e não tem o outro, você não tem nada, né? Então, e continua perdendo cliente, quer dizer, a tua empresa começa a derreter. Então, a primeira coisa é isso. Falando especificamente para a indústria, mas procurando também usar como analogia para os outros segmentos, eu fui gestor de uma empresa de consultoria com foco na indústria de médio porte. Tinha também algumas de grande porte. Chama Portway, aliás, excelente. Se você tem uma indústria, ou ainda que seja uma empresa de outro segmento, quer vender mais, melhor, enfim, quer vender mais e melhor, né? Não é mais melhor, é claro. Portway Consultoria, procura essa empresa, uma das melhores que eu já vi na minha vida. O dono da empresa é um dos melhores vendedores que eu já conheci na minha vida, um dos melhores gestores que eu conheci na minha vida. Aprendi muito com esse cara. Enfim, de novo, um merchan grátis aqui. Então, por ter sido gestor dessa empresa, eu pude conhecer o universo da indústria. A indústria tem várias dores. Então, de fato, geralmente, a indústria ela tem um modelo baseado em representantes, né? Representações. São pessoas jurídicas que vendem para ela, vendem para o varejo, né? A indústria produz, esse representante ou essa representação PJ vende para ele no varejo, direto nas lojas, ou vende para atacadistas e distribuidores, e esses vão vender na ponta lá para o varejo e tal. Então, basicamente, são assim esses modelos que tem venda direta através de representações ou venda através de distribuidores e atacadistas. Todos têm prós e contras, né? Então, assim, um dos contras é que, às vezes, o representante comercial, ele é dono de ele domina uma determinada área. Então, é por territorialidade. E, assim, é difícil mudar isso, porque se você desagradar assim, essa representação, ela vai migrar para uma outra indústria e vai levar todos os clientes, porque quem tem o relacionamento com o cliente é ela. A indústria não tem. Enfim, então é uma decisão muito difícil. Então, cuidado. Agora, essa consultoria, eu vi descobrir uma forma de ajudar o representante a ter uma performance melhor. Tudo alinhado aos interesses da indústria, porque não pode ser só bom para uma parte ou boa para outra, ou só para outra. Porque, senão, isso não vai ter efetividade ao longo do tempo. Isso não vai durar. Uma hora alguém vai gritar, alguém vai quebrar antes. Então, tem que ser bom para todo mundo. A indústria hoje é prisioneira deste modelo. Por exemplo, assim, é claro que ela tem muita culpa nisso também, mas não é algo fácil, né? Eu não vou ser simplista dizer que isso é fácil de resolver. Mas tem gente que ajuda a resolver isso, assim, pelo menos assim, no médio prazo, de médio para longo prazo. Mas você tem que começar em algum momento. Então, depender exclusiva e ficar na mão de um canal não é legal para ninguém. Eu só tenho vendas inbound. Vamos até puxar para outros segmentos, tá? Só tenho vendas inbound. É maravilhoso o inbound. O inbound fez as vendas da nossa empresa explodirem. É maravilhoso. Um monte de chamado. Quem não gosta de um monte de cliente querendo conhecer teu produto ou querendo comprar? É maravilhoso. Tem os seus problemas também. Tem que ser tratado. Um erro que nós cometemos numa época foi o sucesso do inbound foi tão grande que matou o outbound. Então, de novo, o que é inbound e o que é outbound? O inbound é gerar algumas ações onde os clientes te procuram. Né? Conteúdos na internet, TV. os AdWords, web, um monte de coisa. Assim, é um paranauê e tem gente muito, muito boa nisso. Eu não sou especialista para falar nisso. Mas, enfim, geram chamados. É muito bom. O cara já vem meio que querendo, já com uma dor direcionada e tal. Você só tem que ter ali que separar. Nem todo mundo que te interessa tem o perfil para ser teu cliente. Então, você tem que ter... Assim, né? Eu não digo que tem que ter uma área de pré-vendas. Você pode ter uma área de pré-vendas que faça essa seleção e só mande para o comercial aquilo que de fato tem a aderência mínima, o interesse mínimo, o perfil mínimo e tal. Mas, olha, um bom vendedor pode fazer isso também. Enfim, então não é algo... Eu vivi a experiência de ter um pré-venda ou não ter um pré-venda. As duas coisas bem gerenciadas podem funcionar. Mal gerenciado não funciona também. Ou funciona precariamente.
Então, mas assim, é muito bom ter chamado. Que vendedor que não gosta de chamado? Quando eu era vendedor, tinha pouquíssimos chamados para atender. Você tinha que bater no porta a porta, você tinha que vender no mailing frio. É a venda mais difícil, mas às vezes é a única maneira que você tem. Enfim, então, o que você não pode é ter um canal só. Imagine que esse inbound, esse sistema que gera chamados para a tua empresa começa a dar chabu. Os chamados começam a diminuir. E a tua equipe só sabe vender de um jeito, só sabe atender chamado. Se mandar ligar para um mailing frio ou bater de porta a porta, nossa, não sabe nem por onde começar. Aí pronto. A perda de clientes, essa não para. Você pode até fazer ações para reduzir a perda de clientes, o chamado churn e tal, mas você nunca vai zerar isso. Então, você tem que repor clientes. Então, a tua máquina de vendas não pode parar. Então, sugiro que você tenha inbound marketing, sim, contrate especialistas, cuidado, tem muito enganador na praça, mas tem pessoas muito boas que eu conhecia no mercado. Veja os cases de sucesso dessas pessoas antes de sair contratando e tal. Enfim, e interaja com essas pessoas, tá certo? Não pode ser a tua empresa não deve ter caixas pretas. Claro, você como dono, como gestor, você nunca vai ser especialista em tudo, mas também não dependa de um sistema só. Então, não tenha só vendas baseadas em inbound marketing ou em outbound. O outbound, diferente do inbound, é você sair caçando borboleta, ligando para cliente que não te conhece, batendo de porta em porta, mandando e-mail aqui, mandando SMS ali, tentando vender. É você indo atrás do teu possível cliente. O inbound é quando o teu possível ou potencial cliente procura por você. Ou espontaneamente, quer dizer, no caso não é espontâneo, através de várias ações com os especialistas. Isso cabe uma live só para falar disso daí. Do inbound, eu não sou um especialista para falar geralmente. disso. Teríamos que convidar alguém. O fato é, não tenha um único canal de vendas. Quem tem... Claro que você tem. Se você tem um cliente querendo conhecer teu produto, velho, atende esse cliente, caramba, agora. Né? Não vai esperar 1 minuto, 2 minutos, 1 hora. É agora. A primeira impressão é que fica. Agora, você tem chamados suficientes para manter o seu time de vendas ocupado o dia todo? Não. Então, em paralelo, claro, a prioridade sempre é atender o chamado, mas se nesse momento eu não tenho nenhum chamado para atender, eu vou abordar clientes que não estão me procurando. Porque eu já fiz um trabalho antes, já preparei um mailing bacana, empresas com potencial legal, já fiz um enriquecimento dos telefones, dos dados cadastrais, que é para eu poder contatar esse cliente e tal. Então, é o plano B. O plano A vou atender o chamado, claro, não tem que inventar a roda. Né? Não tem chamado para atender, vou procurar, tenho já tudo prontinho, não vou sair procurando. Porque algumas empresas acontece assim, não tenho chamado para atender. Aí vai da iniciativa de um ou outro vendedor mais proativo, aí vai procurar ex-clientes, é um negócio mal feito. Tem que dar direção, né, Domingo? Assim, se você deixar a empresa, ela tem que dar direção. Tipo, você, área, setor, profissional, vai atender isso, secundariamente essa prioridade, terceiramente essa prioridade. E tem que fornecer a lista ou a direção. Procurem no Google por essa lista de cidades e empresas. Né? O legal, o outbound, claro, quando você sai a oferecer um produto para alguém do nada, principalmente no começo, é um laboratório, porque você começa a entender o que gera interesse e o que não gera, qual segmento dá certo, qual não dá, quais palavras se aplica, quais não, como começar o script e como terminar. E é trabalho de gestor, não é trabalho de vendedor. Como desenvolver o script, né, que é trabalho de gestor, como melhorar o script. O outbound é uma escola. E o outbound, quando você começa, ou você começa a fazer oferta, a gente chama de prospecção, né? Você dá a cara a tapa, você se expõe. E essa assim, é uma ótima forma, é uma das formas de você explorar a oportunidade do seu produto, do seu segmento, do seu negócio e fomentar o inbound, a atração para dar escala. Porque se você começar gastando 5 mil, 10 mil reais no inbound, você nem sabe quem você vai trazer. Às vezes você não consegue controlar o perfil do cliente, a dor do cliente.
na verdade, você está falando, às vezes, da perspectiva do criador de produto, do criador de serviço. O outbound, você procurando os... Tudo tem prós e contras, tá? Eu recomendo que tenha os dois. Tenha um canal de inbound que atraia potenciais clientes, e aí você vai refinando para ver se está atraindo o público certo. Existe uma calibragem aí. Porque, às vezes, tem cliente mal atraído que só gera custo para você. Gera um workflow, uma trabalheira, gera fraude, atrai cliente que só quer enganar a tua empresa, não vai te trazer dinheiro nenhum, você só vai ter gastos. Você até vai vender para ele, vai descobrir que esse cliente ele era um fraudador, ele nem existe, ele não é ele mesmo, ele liga em nome de outra pessoa, ele liga em nome de outra empresa, enfim. Tem todo um trabalho aí de filtragem e tal. Então você tem que ir calibrando isso também. Vamos lá, de quantos leads eu recebi, quantos eram aderentes, quantos não eram e tal. Outra coisa importante, nem todo potencial cliente que te procura por ações de inbound, eles estão louquinhos para comprar teu produto. Eu acredito que essa é uma premissa falsa e perigosa. Então, você não pode ter ali para atender esse chamado simplesmente um burocrata, um porteiro de boate, dizendo: prospects com perfil A, eu sigo adiante, eu passo para o comercial da sequência, e prospects com perfil B, eu barro aqui. Não entra na boate. Com sapato entra na boate, com tênis não entra na boate. A coisa não é assim, porque nem todo prospect está louquinho para comprar teu produto. Alguns ligaram para comparar o que você tem com aquilo que ele já tem. Então, você tem que ter um vendedor aí. Então, assim, de novo, gera gastos, tá certo? Quando você tem bons profissionais, e eu pessoalmente conheci excelentes profissionais aí, só não vou fazer propaganda deles porque eu não quero que eles saiam das empresas onde eles estão, os donos vão me matar. Mas, enfim, sou muito fã desses caras, pena que eu não posso falar o nome aqui. O Felipe sabe quem são, né? E ele tem na empresa dele também pessoas assim. Bom, nossa, Não, até você estava esqueci falando o que eu ia do falar. outbound, que aí você pode ter profissionais que realmente eles se saltam, porque eles sabem. Isso, exatamente. Por melhores que sejam, isso é dinheiro também, tá certo? Então, assim, os profissionais que eu conheci, alguns deles, são muito criteriosos, não querem rasgar dinheiro da empresa, né? Fazendo testes absurdos, onde você gasta muito dinheiro e gera leads inadequados. Então, tem que ter um processo de calibragem aí. Bom, em paralelo a isso, e outra coisa, mas, de novo, é um único canal. Pode ser que uma hora esse canal comece a dar chabu. Independente desse canal dar chabu, continuar funcionando bem ou não, este canal não vai atrair todos os clientes potenciais que a tua empresa poderia vender. Ele tem os seus limites também. Então, mais um motivo para ter uma área de outbound, uma área onde você vai atrás dos clientes que não te procuram. Por mais ações de inbound perfeitas, corretas que você faça, ele tem os seus limites e não vai atrair. Então, esses clientes, talvez, você só vá conseguir através de ações de outbound. É um outro trabalho, separar as empresas que potencialmente podem ter as dores que os teus produtos são capazes de curar. Quem são dentro dessas empresas as pessoas-chave que podem ser influenciadores ou decisores dessa compra, e por aí vai. Capacitar essa equipe a vender, como abordar, como quebrar eventuais objeções, enfim. É um trabalho grande, mas é muito gostoso, mas é um trabalho de gestor. A maioria dos gestores tem muita dificuldade de fazer isso, mas enfim, mas é trabalho de gestor. Como alguns gestores, ou a maioria dos gestores não faz isso, alguns vendedores são obrigados a fazer. Alguns vendedores acabam fazendo melhor, outros piores, mas não é obrigação deles. Né? Um vendedor, e não é uma ofensa aos vendedores, eu fui vendedor há muitos anos, do ponto de vista do gestor, o gestor tem que ver o vendedor como operacional, alguém que vai executar uma estratégia com táticas estudadas, testadas por ele. Claro que os melhores vendedores vão além disso. Além de serem bons operacionais, eles são capazes de executar a tática de uma forma bem disciplinada. Eles também vão contribuindo com insights, com sugestões de melhoria. Os melhores vendedores são assim. E com o tempo, alguns dos melhores vendedores podem até virar gestores também. O que não é
uma coisa... Nem todo bom vendedor vai ser depois um bom gestor. Mas assim, é muito difícil ser um bom gestor sem ter sido pelo menos um bom vendedor. Não precisa ter sido um campeão, né? Até por ter o respeito da equipe também. Enfim, fora disso, raras e honrosas exceções, e eu não diria para você investir em exceções. Investe naquilo que tem maior probabilidade de dar certo e tal. Promova a gestores aqueles que foram pelo menos bons vendedores e que tenham ingredientes para se tornarem bons gestores, trabalhados por você. Quem promove um gestor assume o compromisso de capacitar esse novo gestor a ser um gestor, porque ele está começando do zero num novo ciclo. Então, não é só promover e abandonar o cara, né? Ou a moça e tal. Você tem todo um trabalho, tem os gaps que você identificou que você tem que trabalhar. Bom, então, assim, tudo isso a gente está falando, assim, não tenha só um canal de vendas. O inbound é maravilhoso, gerar ações de internet, marketing digital, AdWords, conteúdos. Conteúdos é o mais longo. Você vai se tornando uma autoridade com várias publicações sobre determinados assuntos. A venda não virá rápido, mas você tem que começar algum dia. E tem que começar com as pessoas certas e tal. Cuidado para não ser enganado. Tem muita gente que promete isso e não entrega. Bom, mas também não fica só nessa. Então, enquanto isso, o outbound funciona mais rápido. Quem vende mais é o inbound. O inbound, quando acerta, é difícil o outbound concorrer com o inbound. Mas o outbound, você já começa vendendo alguma coisa, porque você já começa abordando empresas ou pessoas, né? Se a tua venda for direto para pessoas, o B2C e tal. Mas o outbound também, além de ser um canal alternativo, você não fica dependendo só de um, ele gera muito aprendizado. Você começa do zero, gera muito aprendizado aí. Te gera músculos comerciais também. Então, um vendedor que é capaz de vender no outbound, quando você dá chamados do inbound para ele, a probabilidade, aí você tem que medir também para confirmar, desse cara converter mais chamados é muito maior. Porque ele tem que exercitar muito mais o lado vendedor dele. Ele tem que convencer a secretária a transferir a ligação para o gestor, para o gerente, para o diretor. Ele tem que fazer várias microvendas. Ele tem que fazer demonstrações de produto, ele tem que ouvir um monte de não. O outbound é a área dos não. Você vai ouvir muito não. O cliente não está preparado para você, não estava nem pensando em você, talvez ele nem precise de você, talvez ele nem goste de você. Enfim, você tem que ter pessoas resilientes lá. Mas um vendedor ou um televendedor que vende desse jeito, quando você joga um chamado na mão dele, a probabilidade dele converter esses chamados em venda é muito maior. A minha formação é direito. Em direito existe uma máxima que vale para a vida. Quem pode o mais, pode o menos. Se eu sou capaz de fechar uma venda do zero, quando vem um chamadinho, alguém facinho para mim, querendo já com o mínimo, já de filtro, interessadinho, querendo comprar, pô, é o chamado pênalti em vendas, né? Chamado e pênalti só perde quem é trouxa. Essa daí é uma sabedoria popular dos vendedores. É claro que é um exagero, mas assim, nem todo chamado você consegue vender e nem todo chamado você deve vender. Porque às vezes o cliente quer ser teu cliente, mas você já descobriu, o bom vendedor descobriu que ele não tem o perfil para ser teu perfil mínimo para ser teu cliente. Mas assim, de novo, a sabedoria popular em vendas. Pênalti e boca livre só perde quem é trouxa, né? Boca livre é festa. Ó, uma festa, tudo de graça. Você não vai? Você é trouxa, né? Existe esse ditado popular. E perder pênalti só perde quem é trouxa. O goleiro tá lá, o gol é enorme. O atacante tem muito mais vantagem, mais chance de fazer o gol do que o goleiro de defender. Então, é claro que é mais fácil vender uma venda de chamado do que normalmente, como regra, do que vender uma venda do zero e tal. Então, vendedores que alternam os dois tipos de venda, eu recomendaria esse tipo de coisa. O vendedor tem duas metas. Uma meta para vender chamados e outra meta para vender Porque senão o vendedor não vai querer vender a venda mais difícil, gente. Isso aí não é no Brasil, é no mundo. A grande maioria dos vendedores do mundo é um fato. Não adianta brigar contra fatos.
Tem as exceções, claro. Ele Ficou mudo. Domingo, ficou mudo. Tá, voltou, voltou. para mim, acabei de desligar, tá? Então, assim, todo vendedor do mundo prefere a venda mais rápida e mais fácil. Não é a venda melhor, o maior ticket médio e assim por diante e tal. Para direcionar, para mudar isso, dá uma outra live também, são várias dicas que um gestor faz para mudar isso. Como é que meus vendedores vão fazer a venda que eu preciso, que a minha empresa precisa, não a venda que o vendedor quer vender. Porque, de novo, já fui vendedor também. Normalmente, a gente quer a venda mais rápida e mais fácil. Ponto. Então, cabe a um gestor de uma empresa tomar algumas ações para mudar essas alternativas. Modelo de remuneração. Mudo de novo. Modelo de remuneração. Modelo de remuneração ajuda a mudar essa postura dos vendedores. Enfim, treinamento, perfil de vendedor quando você contrata, o que você combinou com o vendedor ou com o televendedor quando você contratou. Tudo isso ajuda a mudar essa lógica mundial do vendedor, que é a venda mais rápida e mais fácil. Só que a venda mais rápida e mais fácil nem sempre é a mais adequada para a tua empresa. E se você não souber pedir o tipo de venda que você quer, quanto mais a tua equipe vende, mais a tua empresa está próxima da falência. Então, assim, a pergunta era, né? O desafio que eu andei escutando por aí, e vi em podcast e tudo mais, sou de uma indústria, eu tenho um canal, um modelo de venda, nem estou enxergando que esse canal está estafado ou a forma como ele está estruturado não está evoluindo, né? Eu não tenho expansão. A gente resume a área de vendas, às vezes, num termo chamado atração. Eu não consigo atrair novos clientes, eu não consigo nova receita. Sim. Né? E então você está na indústria, não está conseguindo crescer, você tem um modelo que você não está enxergando estafado, às vezes ele é baseado em representações e acordos e outras formas, né? E aí você começou já a conversa aqui, e eu vou resumindo ela, tá? Sim, eu vou voltar, desculpa, eu fugi do assunto, mas eu volto. Aí você virou assim, falou uma coisa que é bem importante, é bem um chavão, que é quem tem, não tem nenhum. Né? Se você tem um canal só de vendas, beleza, você provavelmente pode não ter nenhum daqui a pouco. Então, ter 2 tipos de canais de venda, beleza. Aí você falou assim, olha, se você tiver representante, presencial ou não, né, você pode ter o inbound. E deu um exemplo da indústria de serviços, às vezes, que tem inbound e outbound, que são 2 formas. O que define inbound e outbound é o lead vem te procurando e ele tem um reconhecimento de uma dor, né? Então ele tem um reconhecimento de uma necessidade, então ele já tem isso implícito. O outbound não, você está procurando alguém que talvez até tenha dor, mas não está procurando pela solução. Então são momentos diferentes de maturidade, né? E claro, o cara que vem te procurando tem outra coisa. Você deu um exemplo de ter dois níveis de canal. Claro, depois você desdobrou falando, olha, o script pode fazer diferença. A gente falou sobre a natureza do outbound, né? A gente falou sobre a natureza, que o outbound ele funciona bastante como uma pesquisa, né? Mas assim, sim. Inclusive para a indústria, né? E aí a gente vira assim e fala de novo, né? E aí você falou de pré-vendas. Só para quem está assistindo entender uma coisa de pré-vendas, às vezes, assim, quando que é legal pré-vendas, né? Você tem um vendedor que tem uma mão de obra específica e talvez cara, e talvez poderia ser mais produtiva. Então, a mão de obra escassa, né? Ou seja, que poderia ser mais produtiva de alguma forma, né? Ou é mais cara. Esse é um cara caro, às vezes, para ficar tomando um monte de não, para ficar tentando. Então, você coloca uma pessoa antes que tenta e coloca na linha. Tenta e agenda. Ou, né, você tem um representante regional, e aí, às vezes, algumas empresas faziam isso, inclusive a sua lá, a Equifax e as outras lá que você trabalhou, que você tinha a secretária que fazia agendamento para os vendedores na rua, para poder ir lá. Então, o lugar de vendedor, naquele momento, era vendendo, era se relacionando, era agregando valor, e não tentando falar no telefone a todo momento, né? Então, embora é importante que ele isso não pode ser as minhas unhas, né? Eu não posso riscar, machucar minha mãozinha, né? Não posso prospectar. Isso tem que ser natural para ele. Mas quando a gente tiver um agendamento, então pré-venda é uma etapa que pode ser inserida em qualquer canal
de venda, inclusive representação, tá? Que faz uma pré-qualificação, um pré-filtro e toma a maior parte dos nãos para que o time de venda fique o máximo de tempo possível fazendo follow-up, se relacionando, fechando a proposta ou fazendo novas apresentações de produto, novas visitas e tudo mais. E essa camada de pré-venda, muitas vezes, ela pode estar escutando o inbound, pode estar escutando a atração. Um comercial na TV, por exemplo, pode trazer um monte de gente ligando, interessado, um monte de e-mail, um monte de formulário. Também, um anúncio no Google, no YouTube, pode trazer um monte de gente, né? Ou outbound. Essa outra equipe de pré-venda, ela está ligando para cada comerciante, cada cliente potencial de uma determinada região, tentando ver se o cara tem a possibilidade e o interesse de receber uma visita de determinada empresa para poder ter uma oportunidade de negócio. Então, o time de pré-venda, que é o que você falou, ele pode sim ajudar. E o que é mais legal, você falou de direção. É importante que a empresa dê direção sobre que tipo de cliente ele quer. E você falou assim, né? Olha, tem Product Market Fit. Esse cliente tem fit. Esse cliente é o cliente que eu quero? É o cliente que não vai me dar despesa, só vai ter um relacionamento legal de ganho e benefício e valor agregado para ele também? Então, esse time de pré-venda tenta entender por isso, e geralmente é feito por telefone, né? Ele abre portas, ele abre a janela, ele abre os caminhos, né? E você pode usar esse time muitas vezes para dar direção, para falar, cara, só vem esse tipo de cara porque esse tipo de cara faz sentido para mim. Só vem esse tipo de cliente porque esse tipo de cliente faz sentido para mim, né? Faz sentido para minha indústria. E você pode colocar ele para poder agendar ou entregar o lead para representação, para distribuição, para um vendedor local, para um vendedor remoto, né? Independente da condição dele. E aí tem uma outra coisa mais importante, que aí eu queria também, eu acho que você vai entrar no próximo passo, poxa, às vezes eu tenho um representante. O representante ou distribuidor, ele só ganha quando vende. E o representante distribuidor, ele ganha quando vende. E se ele não se ele representar uma ou duas marcas ou produtos diferentes, às vezes, como ele não ganha mensalidades para prestar serviço, não ganha um valor mensal, ele se dedica àquilo que mais dá oportunidade para ele, aquilo que dá mais lucro. Aí eu vejo que grandes indústrias e outros serviços ficam dependentes da boa vontade e do foco do distribuidor ou do representante na ponta. Que às vezes o seu produto não está então em alta, não está com preço tão competitivo, e ele está olhando um outro setor. Ele está olhando um outro setor. Ele está olhando uma outra pegada, né? Deixa só o Domingo voltar. Domingo, voltou? Não? Tá travando aí para você? Tá travando, né? Bom, vou continuando aqui, tá? Eu vou continuando, e aí o que ele for pegando, aí depois ele complementa. Então, tá pegando um outro setor, né? Então, e não tá vendo. E aí tem o outro lado, que são os vendedores, né? Que você tem mais controle, que você paga um salário. Acontece que, no final das contas, você não tem a prova de serviço. O que é a prova de serviço? Quando você tem um colaborador no seu time, você fala assim, você teve resultado? Não teve. Mas você tentou? Aí você olha as métricas da operação de vendas. Você fala, poxa, ele ligou, né? Ele fez a oferta certa, ele mandou proposta, isso são provas de serviço. O representante, o distribuidor, não tem isso. Mas se você mandou um lead para ele e ele é regional, né? Você tem o controle de perguntar, e esse cliente que eu te mandei, fechou? Ah, não fechou? Por que não? E esse outro que eu te mandei, fechou? Não, não fechou, por que não? E aí você começa a controlar a cadeia de distribuição de interessados do seu, embora que muitas vezes quando a gente tem uma representante, um distribuidor, a gente espera pelo fator que ele prospecte, que ele te dê feedback. Mas como ele não tem um compromisso financeiro de cobertura, de manutenção, ele não tem que fazer prova de serviço para ti, né? E aí eu vejo um grande problema quando você tem esse tipo de modelo, e quando você tem esse tipo de modelo, você pode controlar. Não quer dizer que esse é melhor, mas quer dizer que quando esse é ruim, te deixa cego. E aí te deixa refém de um contrato, né? Então, eu vejo distribuidores, tem uma empresa, uma indústria de ventiladores aqui em Campinas, né? Ventiladores industriais, comerciais.
E aí eu fiquei sabendo de histórias por rabeira, né? Conversando com profissionais e tal, né? Que tá sofrendo, tá perdendo o mercado, tá com o estoque lotado, tá com a papo de falência. E ele tem Sim. uma cambada de modelo de venda que só os representantes podem vender quando os clientes entram em contato com eles, tá? Esses representantes, essa indústria não pode vender para o cliente. PJ não pode, tem que mandar para o representante. E o representante, às vezes, nem entra em contato. Percebeu? E É. ele tem um contrato. E o dono é um senhorzinho de 70, 80 anos, que ele mantém a palavra dele, o que é muito importante, mas que ele não consegue também cobrar a reciprocidade. Cara, o mesmo compromisso que ele tem com aqueles caras que ajudaram ele a crescer, os caras continuam tendo com ele. Olha que merda. Olha, o modelo que a maioria das indústrias mantém de vendas, eles são muito parecidos, né? Os modelos, né? Um é através de representações, que vendem lá para o varejo final, e a outra é através de distribuidores, que são empresas PJ, que elas compram da indústria e vendem. Aliás, elas nem compram da indústria, né? Elas fazem a distribuição e tal, né? Ou às vezes compram da indústria, e os atacadistas. Qual que é a diferença dessas três formas aí, né? Eu falei duas, mas na verdade são três. Representações é o vendedor da indústria, só que ele é uma PJ, uma representação. Ele se apresenta como a indústria A ou a indústria B, e às vezes eles trabalham para mais de uma indústria. Eles têm 2 ou 3 ou 4 pastas e tal. Bom, e ele vai lá na ponta no varejo e vai vender o produto da indústria A, da indústria B e tal. Ah, qual produto que ele vende mais? Aquilo que dá mais retorno para ele, o que é mais fácil e o que é mais rápido, aquilo que eu falei agora há pouco. Representante também é vendedor. Bom, problema, enfim, a indústria depende desse cara. Se ela não tem outro canal, ela depende toda dele. Então ela não pode dispensar um representante, as representações, ou nem pode cobrá-los demais, né? Até para não ter questões trabalhistas e tal, né? Até porque ela não tem um outro canal. Então, algumas indústrias têm me procurado para falar sobre televendas. Televendas nas indústrias é um assunto muito ainda novo. E não adianta falar, puxa, Domingo, você na indústria tal montaram um televendas e foi maravilhoso o sucesso. Eu vou montar na minha também. Monta na tua empresa um televenda sem conhecer os fundamentos do televenda, que você vai ver encrenca que você vai arrumar. Chama alguém que conheça. Bom, então o mesmo vale para a indústria. Então a indústria está começando a conversar sobre isso. Só que toda vez que você tem mais de um canal de vendas, você gestor, você dono de empresa, tem que pensar em como esses canais, como é que eles vão ser complementares e não excludentes e não conflitantes. Senão você gasta energia, enche o saco do cliente, perde bons profissionais, enfim. De novo, papel do gestor, papel do dono é organizar os canais de modo que eles trabalhem de uma forma complementar e não fiquem brigando em conflito e tal. Bom, outra forma de vender, através de distribuidores. Então, sei lá, a Nestlé fabrica os produtos dela e tem uma empresa, um distribuidor tal, que ele vai distribuir esses produtos para o varejo. O distribuidor, ele tem uma parceria mais próxima com a indústria. É como se fosse um vendedor PJ mais organizado, é feito por campanhas, venda de mix, treinamentos, promoções, campanhas, tudo mais. Né? Beleza. E o atacadista, ele compra de quem ele quiser, a hora que ele quiser e vende do jeito que ele quiser. Ele é um franco atirador, ele não tem compromisso com a indústria. Tá certo? O distribuidor não, ele tem uma parceria com regras e tal, então ele tem compromissos com o mix, as campanhas e tudo mais, treinamentos e tal. O atacadista não. Ele compra onde ele acha que é mais barato e ele vende do jeito que ele quiser, o mix que ele quiser e tal. Porque uma indústria não quer só venda, não quer só volume de vendas, ela quer margem, ela quer a venda do mix, às vezes tem produto que está em estoque, ela quer desovar aquele estoque. Então, uma indústria, como outras empresas, precisa ter gestão comercial. Agora, se a indústria está na mão de um canal, seja atacadista, seja distribuidor, ou seja representações comerciais, onde o cara faz só o que ele quer, o que interessa para ele, o que interessa para o representante, para o distribuidor ou para o atacadista, às vezes não interessa tanto para a indústria.
dando um exemplo do representante, né, da representação comercial da indústria. O foco dela é volume. É volume. Porque ela ganha por volume. Interessante, né? Então, a culpa, em princípio, é do modelo de remuneração. Ele ganha por volume. Dane-se se ele não está vendendo mix, se ele está dando desconto pra caramba, está corroendo as margens da indústria. Ele não ganha por margem. Não é um indicador que ele é... Normalmente, ele não é nem medido por isso. Ou se é medido, não acontece nada também se ele não vender. Porque ele continua... O representante campeão de volume vai ganhar a campanha e vai lá para a Costa do Sauípe com tudo pago. Tá certo? O representante que não vendeu volume, mas vendeu o melhor mix, o melhor isso, o melhor aquilo, ele não vai para lugar nenhum. Né? Ele vai ser o otário, porque ele não joga o jogo. O jogo é do volume. E o jogo do volume interessa principalmente para o representante e para o cliente. Porque fica meio que uma parceria entre representante e cliente. O cliente quer desconto e o representante quer volume. Então, fala para o outro, cara, me dá volume que eu te dou desconto. E a indústria, como é que fica nessa história? Com margens cada vez mais apertadas, produtos encalhados, não consegue vender produtos novos, não consegue introduzir produtos novos no mix, no portfólio. Enfim, mas dá para virar esse jogo. Eu não vou ser simplista, achar que numa live aqui eu vou querer dar lição de moral para a indústria, mas eu já vi esse jogo ser virado de um jeito amigável com os representantes, bom para os clientes e bom também para a indústria. Dá para mudar esse jogo, tá certo? Mas não vamos falar nisso aqui nesse modelo. Então, acho salutar as indústrias, né? Estão me procurando, devem estar procurando outras pessoas. Como é que eu monto um novo canal, um canal alternativo que não tenha conflito com os vendedores? Então, por exemplo, pega um estado, uma região que você não tenha representante. Por que você vai brigar com uma área que tem um representante lá? Se você encher muito o saco desse representante, ele vai migrar para a indústria concorrente. Aí você vai ter dois problemas. Pega a sua menor área e faz dela uma prova. Faz dela uma realidade. Isso. E começa a testar, começa a comparar. Tá certo? Mas, de novo, não vou esgotar esse assunto aqui. Mas, assim, há uma maneira de você começar a criar canais sem prejudicar os canais atuais que você tem, e você vai aprendendo, porque vai ter um ciclo de aprendizado também, né? Quem nunca trabalhou com televendas, é um jogo grande, você tem que ter um enxoval grande, mas recomendo que faça, é um canal maravilhoso. Já tem indústria trabalhando também com e-commerce, com marketing digital, gerando leads e assim por diante e tal. Então, eu diria, tenha o máximo de canais de vendas possível, não conflitantes, complementares, efetivos, né, que se mantenham ao longo do tempo. Não adianta fazer voo de galinha também, para você não ter a dependência de um único canal. Isso vale para a indústria, vale para o varejo. Um varejo, por exemplo, se eu tivesse uma loja hoje, eu não ficaria só esperando o cliente entrar na minha loja. Eu ia dar um jeito de vender para os vizinhos, vender no bairro, fazer um telemarketing direto da loja. Enfim, eu iria criar outras formas de vender, porque você não pode parar de vender e, às vezes, um canal ou outro começa a ter crises. Às vezes você perde os melhores talentos, o concorrente leva o seu time inteiro. E aí, o que você faz? Né? O seu time de inbound, o seu time de outbound, o seu time de vendas presenciais. Enfim, não estou dizendo que é fácil, não estou sendo simplista, enfim, né? De dizer que isso aqui é fácil, não estou vendendo mágica, não, mas é por aí, é o que eu faria se eu fosse, né, alguém com uma empresa hoje, um gestor com uma empresa hoje. Eu ia buscar alternativa, sim. E é melhor começar a buscar alternativa enquanto o teu canal está funcionando, né? Porque na hora da crise, aí tudo fica mais difícil. Nossa, o único canal que eu tinha parou, agora eu quero montar um outro canal rapidinho. Meu, não monta rapidinho. Leva um certo tempo, né? Mesmo que você contrate as pessoas certas para implantar. Então, agora com a pandemia, o inside sales, o televendas, as vendas internas, aumentou muito a procura, a necessidade por isso, né? Mas tem um monte de curioso, tem gente que não conhece esses canais. Esses canais parecem
televendas, telemarketing, call center, isso tudo tem uma conotação pejorativa, por vários erros que esses canais cometeram, né? Que os profissionais cometeram. Mas são canais maravilhosos, não é trabalho para amador, é trabalho para profissionais. Existem profissionais que conhecem a alma desses canais. E assim, eu recomendo fortemente que você tenha esses canais. Falta profissionais de gestão, falta profissionais de vendas, mas existe uma maneira de você formar. A pessoa que nunca trabalhou com televendas, dá para você formar do zero. Um gestor, dá para você formar do zero, mas tem que saber fazer. Tá? Então, nós temos só mais 2 minutinhos, né? Eu tenho um outro call também. E as dúvidas, críticas, xingamentos, mandam no direct para mim, para o Felipe. Bom, exato. Tenha vontade. Fechando aqui o assunto, né? Não mexe com a sua maior força de vendas. Se tiver que fazer experimento, faz experimento colateral. Mais do mesmo. Para poder fazer uma prova social, pega uma zona onde você seja fraco. Não pega a pior zona, que tem pior cenário, porque também senão não é um teste, experimento válido, né? Se arrisca onde o risco é menor. Não faça teste com um vendedor ruim, senão você não sabe se o problema é o mailing, o produto, o preço. Você tem que ter algumas certezas. Olha, não, escolhi um vendedor bom para fazer o piloto. Se você escolhe um vendedor ruim para fazer o piloto, também não escolha o melhor vendedor, porque é um piloto que sai enviesado. Quer dizer, só um campeão é capaz de fazer isso, os outros não são capazes de fazer. Então pega um vendedor normal, né, de mediano para bom, né, para você falar, olha, o problema não é o vendedor. E vai medindo. Porque tem gente que faz piloto e não mede nada. Então, não sei a que conclusão que vai chegar no final de um piloto. Então tá. Legal. Então tá, valeu, gastou tempo, gastou dinheiro, não chegou a conclusão nenhuma. E, às vezes, queimou internamente uma alternativa. Não, então esquece televendas. Televendas não funciona. O problema não é o canal Televendas. Um piloto foi mal conduzido, né? Porque não conhece piloto ou não conhece televendas, né? Tem que conhecer as duas coisas. Né? Parece óbvio, mas às vezes não é. Que você está com um canal de vendas, né, específico, fazendo algum tipo de resultado e que você acredita que tem outros caminhos para poder fazer esse mesmo resultado. Então, você tem que estar medindo o seu modelo atual. Você tem que ter acordos bem feitos com a sua área atual de vendas, né, o seu modelo atual. Se você tem um modelo adicional, paralelo para colocar, né, e se for cenário parecido com esses que a gente colocou, você coloca do lado, evita colocar na mesma sala, evita colocar no mesmo ambiente, evita colocar sobre o mesmo gestor, tá? Porque senão é colocar a raposa cuidando do galinheiro. Imagina um gestor que cuida das duas áreas, e uma área ele trabalha há 10 anos, na outra área ele está começando agora. Se ele provar que tinha outra forma de fazer e a iniciativa não foi dele, ele está dando um tiro no pé sobre falta de iniciativa. Então, às vezes, isso pode ser um problema se a iniciativa veio diretiva, veio de cima, veio de vocês, né? Veio da direção, veio do dono. Se ele tem a iniciativa dele própria, talvez possa ser ele o gestor piloto disso, né? Mas tem que tomar cuidado, porque senão ele pode ser um projeto natimorto. Para ele, o interesse é que esse projeto nasça. Coloque alguém que dependa, que a sua renda e o seu crescimento profissional dependem desse projeto. Faça promessas. Quem promete, se compromete, né? Faça promessa, se comprometa com essa pessoa que vai fazer esse piloto. Se prometa com evoluções profissionais, salariais, se isso andar, tá? Eu gosto de gerar esse tipo de expectativa, porque eu acho que as pessoas têm que depender disso. Porque se você der para uma pessoa desenvolver uma nova área, uma nova demanda, né? Um novo gestor, e você não mostrar para ele que a vida dele compromete, ele tem alternativa, ou ele tem uma renda, isso é um trabalho secundário, ele vai fugir. Entendeu? Venda bem esse piloto, senão esse piloto já nasce, essa proposta de um novo canal de vendas, então já nasce cheio de inimigos. Um monte de gente vai querer boicotar esse canal para provar que não dá certo, entendeu? Então, assim, gera uma expectativa bacana para todo mundo. Representantes, fiquem tranquilos, nós não vamos mexer nos direitos de vocês. A gente vai pôr em áreas onde não tem ninguém. É uma nova canal, a empresa também precisa ter alternativas. Então, assim, venda bem essa ideia para as pessoas,
Porque senão, esse novo canal, esse novo piloto, ele vai ser bombardeado, ele vai ser minado de diversas maneiras. Gente que quer provar que está errado, que não funciona, com medo de uma futura concorrência, entendeu? Então, assim, são inimigos desnecessários, adversários, porque você não... Olha, agora eu vou fazer um piloto, ó, representantes, vocês estão fodidos, viu? Agora vocês vão ver, vou te mostrar como é que vende, você é um bosta. Gente, não é fácil a vida de um representante. A minha esposa já trabalhou numa representação. É muita visita, é muito suor, é muito não também, tem muito problema. Você faz a venda, o produto não é entregue, você não ganha nada. Você fez a venda e a indústria, por algum motivo, não entregou, falta de matéria-prima, produto parado no porto, a China não mandou, sei lá. E você não vende. Então e não é fácil montar uma carteira assim de clientes numa representação. O cliente não quer produto novo, na gôndola não cabe mais nada. Enfim, é um trabalho de formiguinha. Então, esse velhinho de 80 anos que tem uma representação e que não quer mudar nada, ele já ralou muito também para chegar onde ele chegou, entendeu? Então, falar que você é o sabichão, agora o televendas é tudo, agora o inbound Cuidado. ele é um O bosta. novo, Assim, primeiro o novo é que sexy. injusto. Outra coisa, eu acredito que há uma maneira, eu já vi fazer isso daí, de harmonizar todo mundo e todo mundo fica bem, fica bacana, bom para o cliente, bom para os representantes, bom para os canais, bom para a indústria, né? Porque né, ela tem que estar bem também, porque senão não vai ter produto para vender e por aí vai. Isso não vale só para a indústria, vale para outros segmentos também, prestadores de serviço e outros. Costuma ser sexy. E quando a gente olha para algo sexy, a gente costuma desprezar o velho. Não é por aí. Quando você gerar um evento para uma nova coisa, gere um evento para o time atual, circunstâncias para o time atual, para que eles mantenham a atenção, o foco e a aceleração no que eles estão fazendo. Ainda que talvez ainda não seja, mas faça isso paralelo. Porque senão daqui a pouco é que nem o filho mais velho olhando a atenção adicional que se dá para o filho mais novo. Cara, ele entende. É isso aí. Ele sabe que é necessário, mas, cara, ele se sente um pouco ele tá de meio de lado, né? Ele se sente. E isso faz ele também ter uma fuga. Então... Eu vivi isso no início de carreira. Eu era um vendedor bem fraquinho, novato. Tinham outros vendedores também que não eram bons. Ninguém tinha faculdade. A gente era mal vestido. Enfim, desorganizado. Eu estou dizendo aqui anos 80. E aí um dia anunciaram, olha, está vindo uma nova leva de vendedores, ex-gerentes financeiros, ex-gerentes de banco e blá, 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 blá. Tipo assim, vocês são os bostas e agora vocês vão ver o que é vendedores. De fato, eles falavam corretamente, manjavam de finanças, se vestiam bem, tinham carro, a gente andava de ônibus. Eu pegava uns 10 ônibus por dia em São Paulo, enfim. Só que já passou uma raiva, uma má impressão dos novos. Eu, assim, pela minha natureza, eu fui ficando amigo dessas pessoas, eu fui aprendendo com elas, eu fui ensinando um pouco o que eu sabia também. Mas muita gente boicotou esses caras. E esses caras, ou por boicote ou não deram certo. Gerente de banco, vai bater de porta em porta lá para ver se é gostoso, lá na periferia de São Paulo. Gerente financeiro, não tem ar-condicionado não, velho. Se não vender, não ganha. Então, enfim, de novo, o melhor... Eles eram muito melhores do que a gente em nível intelectual, nível social, acadêmico e tal. Mas podem não ser os mais adequados. E aquela empresa não vivia desses novos, vivia da gente, dos pangarés lá. Então, mas enfim, era o que aquela empresa tinha. Então, ela quis desfazer de um canal, né, de um perfil de equipe, sem ter o outro, sem saber que o outro ia dar certo ou não. Então, ela poderia unir a experiência de quem já estava no campo. Foi algo mal conduzido, né? Eu diria assim. De novo, o gestor faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. O gestor dono, o gestor funcionário e por aí vai. Então, quarta-feira que vem, 7h30 da manhã, né? Mais cedo, né? Assim, antes do horário comercial, pode ser, Felipe? Pode ser.
Beleza, a gente vem. E mandem sugestões de temas para a gente no direct aí, para a gente falar o que vocês querem saber e não aquilo Beleza? que a gente quer falar. Beijo, gente. Um abração, Valeu, tchau. bom dia para todo mundo.